Queridos amados irmãos, Pai do Senhor, tudo bem com você? Hoje eu tenho uma palavra para a sua vida, muito conhecida, que está nos Salmos de número 23. Você pode abrir a sua Bíblia aí, ou estar lendo aqui conosco, que é um Salmos muito conhecido. E eu tenho certeza que não teremos dificuldade de se alimentar e ser edificado, até porque o projeto é edificando vidas através da palavra do Senhor. E o Salmo de número 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitai-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por muitos tempos. A gente percebe que por mais que nós tentamos se esconder de algumas coisas, sempre vem até nós. Tem coisa que procuramos e não achamos, e tem coisa que nós nos deparamos. Então, se você perceber, esse Salmo de número 23 sempre tentou te encontrar. Indiretamente você tentou fugir, mas aonde você foi, em casa, na rua, na casa de alguém, e até em alguns lugares escondidos, você se deparou com o Salmo de número 23. Por exemplo, quem nunca viu um caminhão passando e no fundo do caminhão tinha um Salmo de número 23? Quem nunca foi em um estabelecimento e no caixa tinha lá Salmo de número 23? Quem nunca foi na casa de alguém e atrás da porta tinha um Salmo de número 23? Você sentou no sofá, olhou para a estante, quando olhou para a parede, viu o Salmo de número 23. Algumas pessoas colocam na cabeceira da cama, em cima da cama. A gente vai perceber que Deus sempre quis chamar a nossa atenção para o Salmo de número 23. Muitos de nós conhecemos de cor, salteado, e é um dos salmos mais vislumbrantes das Escrituras Sagradas. De criança aos anciões, tem acesso e conhece perfeitamente Salmo de número 23. É uma demonstração do cuidado, da manifestação de Deus para a vida dos teus filhos. É vislumbrante a gente conhecer que, assim também como o Salmo 23 é conhecido, o seu autor é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Das páginas veterotestamentárias, as páginas neotestamentárias, ouvimos falar de Davi. Davi, no seu início de fé, ele teve alguns privilégios. A demonstração do cuidado de Deus para com Davi foi muito extraordinário. Como Deus tinha um propósito, um projeto, um plano, e que alcançaria milhares de vidas, daria vitória a Israel através de Davi, Deus preparou Davi de uma maneira muito impactante, com base, com estrutura. É por isso que no início de fé, nos seus primeiros passos, Deus não deixou Davi andar sozinho.
ele colocou algumas muletas para que Davi tivesse apoio, sustentabilidade, para não andar sozinho. E a primeira muleta que Deus coloca na vida de Davi foi a família. A família é uma base, é uma estrutura de aconselhamento, de apreço, de sentir amado, abraçado, com a expressão de pessoas que verdadeiramente nos ama de verdade. Então Davi tinha um aconchego, Davi tinha um ambiente familiar, e ali estava a primeira muleta da vida de Davi. A segunda muleta que Deus coloca na vida de Davi foi um profeta, um homem que tinha uma conectividade, uma dimensão, um relacionamento extraordinário com Deus, a saber, Samuel. Samuel ensinou a Davi a orar. Samuel mentoreou a vida de Davi. Então todas as dúvidas que Davi tinha concernente a Deus, direcionamento, ele ia até Samuel. Samuel tinha paciência de sentar e explicar tudo concernente a Deus, a Davi. E Davi foi bem pastoreado, foi bem mentoreado e bem cuidado. Alguém que tinha temor e tremor na alma ao Senhor, e passa tudo diante de Davi. Então Davi tem essa muleta para caminhar. E a segunda muleta que Deus coloca, ou a terceira muleta que Deus coloca na vida de Davi, é uma posição social. Davi, depois que derruba o gigante, as pessoas ovacionavam, aplaudiam, batia continência para Davi. Era um homem que todo Israel ouvia falar, pois derrubaram o gigante que durante 40 dias humilhava Israel. A quarta muleta que Deus coloca na vida de Davi é servos, pessoas que o serviam, que o acompanhava e que também o defendia. Só que essas muletas não trazia verdadeiramente sustentabilidade necessária para aquilo que Deus tinha para a vida de Davi. Então foi necessário Deus, ao longo do tempo, quando percebeu que estava na hora de Davi ter maturidade e própria experiência com Deus, ele começou a remover. Porque o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Só que Deus nunca vai tirar nada na tua vida, e como também colocar sem um propósito. E Deus não quer, deixa eu adiantar aqui, que você ande de muleta, porque muleta alguém pode tirar e você cair. Aí Deus começa a remover as muletas da vida de Davi. Tira a sua família, Davi fica solitário. Depois tira Samuel, ele não tem mais ninguém para ensinar a orar, ensinar a meditar. Tira a posição social, que é a sua terceira muleta, e tira a quarta, que é os teus servos. Qual foi a intenção de Deus dar essas muletas para Davi? Para ele aprender a dar os primeiros passos, para ele ter alguma base, alguma estrutura e alguma maturidade. Só que Deus queria conduzir Davi em uma experiência maior, em uma profundidade, em uma maturidade. Aí Deus começa a tirar essas muletas da vida de Davi. Davi agora está solitário, está na caverna de Adulão, sem o aconchego familiar, sem Samuel para mentorear, sem pessoas para ovacionar e sem servos para servir. Davi olha ao seu derredor, não vê ninguém. Davi não tem uma voz humana para incentivar. É nesse momento de solidão que todos os líderes têm que passar.
Não existe ninguém na Bíblia que foi um grande líder que não passou por um período de solidão. Davi passou, Abraão passou, Moisés passou, Elias passou no vale de Querite, Eliseu também passou, Paulo passou 14 anos no deserto da Arábia, até o nosso Senhor passou por um período de solidão. Todos os homens que Deus prepara para grandes jornadas, Ele coloca por um período de solidão. Você está começando a entender agora que esse deserto, essa solidão que Deus te colocou, é proposital, que Deus removeu algumas moletas da tua vida, tem algum sentido, que Deus afastou algumas pessoas que não te ligam mais, que não te visita mais, e que nem vai mais na sua casa. É porque Deus removeu tudo que poderia impedir do seu relacionamento pessoal com Ele. Porque Deus não queria que Davi conhecesse Ele através de moletas, para que ele não dependesse de moleta, para que ele aprendesse a depender de Deus. Deus está dizendo: coloquei algumas pessoas, coloquei algumas moletas, mas eu removi, para que você não se apegue a muletas, para que você não dependa de coisas e nem de pessoas, para que você aprenda a depender tão somente do Senhor. Essa solidão é para Deus se revelar para você, para que a confiabilidade se acenda, para que a experiência aumente e que você aproxime tão somente do Senhor. Foi por isso que Deus te colocou em uma caverna, foi por isso que Deus permitiu esse deserto, foi por isso que Deus tirou todos, para se revelar para você. Aí quando chega o momento de solidão, quando Davi percebe que a única coisa que o resta é o Senhor, aí ele chega em uma conclusão, e quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi não tinha uma família que sustentava, Davi não tinha o mentor que ajudava, Davi não tinha mais a posição social, mas Davi também não tinha nenhum servo. Mas Davi chega a uma conclusão, que apenas Deus é suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Davi entende a segunda coisa, que Deus é suficiente para me sustentar em todas as adversidades. Assim como Deus é o provedor, que provém todas as coisas na tua vida. E se você perceber, Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes, tem abrido grandes portas, tem enviado a providência para a tua despensa, tem suprido as tuas necessidades em meio às lutas e o vendaval. Deus também tem te sustentado. É por isso que você está de pé, porque Deus tem te sustentado. É quando o salmista diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Um se curva e cai, mas nós levantamos e estamos de pé. Sabe por que você está de pé? Porque Deus tem te sustentado. Sabe por que você está suportando os vitupérios, a luta, a adversidade? Porque Deus tem te sustentado. E deixa eu dizer, Deus vai continuar te sustentando. Para a raiva do adversário, para a raiva dos invejosos, Deus vai continuar te guardando. Deus vai te continuar te sustentando. Aí Davi chega a uma conclusão: Deus é quem me guarda, Deus é quem me sustenta. É por isso ele diz: Deus é o meu pastor. Ele está dizendo: é Deus que provém, é Deus que me sustenta. É isso que está faltando em você.
é você concluir e aprender a depender de Deus. Então essa luta, essas portas fechadas, esse isolamento, esse afastamento de algumas pessoas, é para você chegar em uma conclusão que Deus é para Deus, é Deus te ensinando a você depender dele. Então falta isso em você, a dependência total em Deus. E quando Davi chega em uma conclusão, Deus ele também chega em outra conclusão. Ele diz, Deus guia. Ele está dizendo, chegou um momento que eu fiquei desequilibrado. Chegou um momento que eu perdi a situação. Mas quando eu pensava que não tinha mais direção, ele me guiou pelas veredas da justiça. E ele não só me guiou pelas veredas da justiça, mas ele me guiou em águas tranquilas. Oh, aleluia, glória seja dado o Cordeiro Santo. Entenda uma coisa: o Deus que te colocou no deserto é o Deus que vai te guiar mansamente em águas tranquilas. Glória, vou repetir. O Deus que te colocou no vale é o mesmo Deus que vai te guiar mansamente em águas tranquilas, porque a ovelha não consegue beber água em águas correntes. Ovelha só consegue beber água em águas tranquilas. Deus está dizendo, o que eu preparei para você, você vai ter acesso. O que eu preparei para você, a sua mão vai alcançar. As bênçãos de Deus não vai passar por você. A vitória de Deus não vai passar por você e vai embora. O que Deus vai fazer na tua vida vai repousar, vai ser tranquilo, vai ser mansamente, e você vai ter acesso a tudo aquilo que Deus reservou para você. Eu sei que o diabo preteia dia e noite para você não ter acesso às bênçãos de Deus, mas hoje você precisa entender que Deus é o teu acesso para coisas extraordinárias. Deus é o Deus de acesso para as portas que ninguém pode te colocar. Aleluia! É Deus que vai fazer você entrar em portas extraordinárias. Apenas Deus e mais ninguém. Deus é o teu acesso. É isso que Davi está dizendo. Deus é o meu acesso. Você não vai depender de homens para abrir portas. Você não vai depender de pessoas para chegar em algum lugar, porque Deus é o meu acesso. É Deus que vai te dar o acesso para você entrar nessa empresa. É Deus que vai te dar o acesso para você chegar em algumas pessoas, em alguns lugares, em alguns níveis. É Deus que vai te colocar. Aí ele diz: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus, Ele Deus está te guiando, e Deus está preparando uma mesa de honra para você. Deus está dizendo: eu sei que te ajudou e sei também que virou as costas. Eu sei que nós ficamos tristes, irmão, quando pessoas têm condições de nos ajudar e não nos ajudam. Pessoas que têm condições de abrir porta para nós e não abrem. A gente fica triste. Só que tem coisas que Deus não quer que ninguém nos ajude. Porque, sabe por quê? Para que depois não saia falando: eu dei, eu abri, eu coloquei, eu fiz, eu honrei. Deus disse: não chores, não fique abatido, porque quem vai fazer sou eu.
Quem está preparando a honra é Deus. E Deus ainda manda te dizer que no lugar dessa vergonha Ele vai dar dupla honra. É Deus que está preparando uma mesa na presença dos seus inimigos. Então acalma teu coração. Deus, Ele nunca perdeu o controle. Nós achamos que Ele perdeu o controle, mas Ele nunca perdeu o controle. Ele sabe o que está fazendo. É porque Deus está em silêncio, é porque Ele está preparando um banquete, Ele está preparando uma mesa, sabe na onde? Daquele que não te honrou, na presença daquele que te humilhou. Só que você não vai fazer com eles aquilo que eles fizeram com você. Escute essa instrução de Deus. Nós não podemos fazer com eles aquilo que eles fizeram com nós. Eles fecharam a porta, você vai abrir. Eles não te abençoaram, Deus vai te abençoar tanto que você nem vai emprestar, você vai abençoar. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, que você vai ajudar quem não te ajudou, você vai abençoar quem não te abençoou, você vai honrar quem não te honrou. Deus está preparando uma mesa, não é para humilhar ninguém, porque as bênçãos, a vitória de Deus não faz você passar na cara e nem humilhar ninguém, ao contrário, faz você ganhar as pessoas, atrair as pessoas e ter comunhão com as pessoas em uma mesa. Aí Davi conclui dizendo que existem dois amigos inseparáveis que Deus coloca do nosso lado. Davi tinha muitos amigos, muitos companheiros, mas no momento de solidão ele não tinha ninguém. Aí ele termina o salmo dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A misericórdia e a bondade de Deus são dois amigos inseparáveis. Nunca sairá da sua vida, independente de onde você esteja, a situação que você está passando, a bondade vai estar do teu lado e a misericórdia vai estar do outro lado. É por isso que Lamentações 3, 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor são fato de nós não sermos consumidos vivos, e as misericórdias do Senhor não têm fim. Novas são cada manhã, porque grande é a sua misericórdia. E essa misericórdia te alcançou, essa misericórdia chegou até você, essa misericórdia te abraçou e não te abandona por nada. A misericórdia de Deus. Nós não merecemos, mas a bondade de Deus chegou até nós. Glória. Nós não merecemos nada, mas o que você tem foi por causa da bondade de Deus. Os milagres que aconteceram foi por causa da bondade de Deus. Vou te falar uma coisa boa: essa bondade não sai do teu lado. Todos os dias essa bondade se manifesta na tua vida. É por isso que Deus tem suprido tua necessidade. É por isso que Deus tem abrido portas extraordinárias, por causa dessa bondade que não sai do teu lado por nada. Sinta-se abraçado pela misericórdia, sinta-se abraçado pela bondade. Alguns amigos nos abandonam no momento de crise, mas a misericórdia e a bondade se manifestam nos piores momentos da nossa vida. Você pode até passar por um período de crise, de adversidade, mas a misericórdia sempre vai te sustentar. Eu sei que não era para a gente estar de pé, mas a misericórdia nos sustentou. Lembra daquele vento, daquela prova, daquela adversidade? Foi a misericórdia. Lembra do vendaval? A misericórdia. Lembra do pão de cada dia? É a bondade.
Lembra do telefone que tocou, abrindo a porta de emprego? A bondade de Deus. Ela te seguirá, ela não te deixará. Todos os dias da sua vida, a bondade e a misericórdia de Deus te seguirão todos os dias da sua vida. Aí Davi conclui dizendo: e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele está dizendo: eu sei que no momento do meu isolamento, no meu deserto, quando Deus removeu as amuletas, eu não entendi nada. Quando Deus resolveu remover as muletas, eu não entendi. Só que depois de um período, eu entendi. Tem coisas que Deus faz agora, que a gente não entende agora, mas vai entender lá na frente. Aí Davi disse: eu habitarei na casa do Senhor. Ele está dizendo, sabe por quê? Porque agora eu entendo. Agora eu entendo que foi pelo meu benefício, foi proposital, foi eu para ter experiência, para eu ter maturidade, para eu aprender a depender de Deus, para eu saber que Deus é o meu pastor e Ele supre todas as minhas necessidades. É para eu entender que Ele refrigera a minha alma. É para eu entender que Deus pega em minha mão e me guia pelas veredas da justiça e me faz me guiar em águas tranquilas. É para eu entender quem está preparando a minha vitória é Deus. É para eu entender que a misericórdia e a bondade me seguirão todos os dias da minha vida. Entenda isso, compreenda isso, que Deus não está te maltratando, Deus está te aperfeiçoando, te dando maturidade, mais experiência, para você aprender a depender dEle. Aí Davi diz: sabe por que eu vou habitar longos dias na casa do Senhor? Porque eu não posso esquecer que tudo o que eu tenho e o que Deus fez tem que estar marcado em meu coração. Eu tenho que ser grato a Deus. Eu não posso esquecer dos benefícios de Deus. Eu não posso esquecer que foi Deus que supriu, que é Deus que me sustenta, que é Deus que me guia e que Deus prepara. É a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus. Então o motivo de a gente estar em todos os cultos é agradecimento. Você tem mais motivo para agradecer do que para reclamar da vida. Olha os benefícios que Deus já te fez, olha os milagres, olha os livramentos, olha as bênçãos, olha o que Deus já tem feito nos teus filhos, no teu marido, na tua esposa, na tua casa. Para de reclamar e começa a agradecer mais. Para de murmurar e começa a louvar mais. Não é visitar, é habitar. É habitação na casa do Senhor. É por isso que Salmo de número 122 ele diz: me alegrei quando me chamaram para a casa do Senhor. Entenda uma coisa: Deus é o supridor das suas necessidades. Deus é o teu sustentador. Deus é que te livra, que te guarda. Deus é que te guia. É Deus que prepara tudo. Mas nunca esqueça disso, por favor. Certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão aonde você for, por todos os dias. Mas por gentileza, não esquece de habitar na casa do Senhor por longos dias. Você pode dizer isso? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e te sustente em nome